Bom dia, bem-vindo ao meu site geografiaonline.com.br, um site que trabalha temas relacionados à área de humanas. E hoje, dando prosseguimento à leitura do nosso livro A Produção Capitalista do Espaço, de David Harvey. Então nós já vimos que o primeiro item de aliviar as tensões do processo de acumulação capitalista são as inovações técnicas ou tecnológicas. O segundo item é a questão da mão de obra. Então, para entender, nós precisamos entender primeiramente o processo de urbanização. Então, antes do processo capitalista se tonificar, se intensificar, o Estado fazia uma criação da população extensiva, ou seja, a população era espalhada pelo território, vivia predominantemente em áreas rurais. A partir do momento que esse capitalismo se tonifica, ele passa a fazer uma criação intensiva. Então ele passa a criar essa população em maneiras mais concentradas e confinadas. Como é que chama esse confinamento? Cidade, isso mesmo. A urbanização nada mais é do que um confinamento de população. É uma criação intensiva dessa mão de obra. Tudo concentrado em um só lugar. E a partir dessa concentração você cria uma cultura, a chamada cultura urbana. Aquela frase que você já ouviu: eu amo minha cidade. Por mais que ela tenha poluição, por mais que ela tenha violência, trânsito, eu não troco minha cidade por nada. Aqui eu tenho acesso à cultura, teatro, cinema, uma cidade que não para, funciona 24 horas. Eu posso tomar um café às 3 da manhã na Avenida Paulista e por aí vai. Então isso é o estabelecimento da chamada cultura urbana, que é endeusada e estimulada freneticamente. Esse é um ponto. E que essa cultura urbana, você gera o segundo ponto, que é o excedente de mão de obra. A partir do momento que você atrai essa população para os grandes centros urbanos, você cria o excedente de mão de obra, que é importantíssimo, segundo a teoria marxista, para auferir a chamada mais-valia. Sem excedente de mão de obra, não se consegue uma mais-valia satisfatória. E com essa reserva de mão de obra, com esse excedente de mão de obra, você tem uma reserva chamada reserva técnica. Ou seja, um número de pessoas vai ser usada na produção direta e o outro número de pessoas vai ficar na reserva para duas finalidades. Primeiro, pressionar os salários para baixo, uma vez que o empregado, sabendo que se ele não aceitar as condições impostas pelo patrão, há outro que vai ocupar imediatamente o seu lugar, né? Então é uma forma de coação e achatamento salarial. Então, em termos econômicos, o excedente de mão de obra funciona assim. Ele serve para achatar e para pressionar os trabalhadores que estão na ativa. É uma questão econômica. E depois nós temos a questão política, que vem do dividir para dominar. Então, quando você concentra essa população num determinado espaço, ela é viciada numa cultura urbana, ou seja, ela não quer mais voltar para aquelas condições rurais das quais ela estava vivendo antes. Então você gera uma disputa dentro desse espaço urbano. É a concorrência pela sobrevivência. É a famosa frase: cada um por si, Deus contra todos. Então você gera uma fragmentação na base da classe mais baixa, né? Porque a partir daí cada um vai lutar pela sua sobrevivência, vai se reciclar para se reinserir no mercado de trabalho, vai aceitar condições de trabalho inadequadas, salários mais baixos, para que não pare aquela ciranda da cultura urbana, do consumo, e também para que ele não fique na reserva técnica, ou seja, ele não seja desempregado. Então tudo isso nós já vimos em filmes como Germinal. Se você assistiu o filme Germinal, tá lá. Em séries como The Walking Dead também tá lá. Luta violenta por recursos, tá lá explícito.
e também naquele filme Les Miserables, ou Os Miseráveis. Então, em todos esses filmes fica explícito a luta pela sobrevivência ali e esses três aspectos, que é a urbanização, o excedente de mão de obra e o dividir para dominar. Os Miseráveis, principalmente essa nova versão aí com o Logan, né? Com o ator que faz o Logan, é perfeito, demonstra claramente esse tripé, né, que sustenta a questão da mão de obra, que faz todo o processo do capitalismo girar. Na nossa nosso tempo contemporâneo também é visível, basta você olhar para os lados aí, assistir 5 minutos de jornal e você vai ver essa ideologia bem expressa aí, ok? Não esqueça de dar o like na aula se você gostou. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima aula.